Deve Esse, estar esse, voltando. esse intervalinho só dá para 1 minuto no banheiro, É, engolir um gole d'água. passa rápido, né? Nossa, muito rápido. Quero mostrar o vídeo do drone construindo a ponte. Achei aqui, como acho que não vai dar para passar amanhã, que amanhã a aula de drone tem muita coisa já. Aí eu quero, vou passar aqui vou até Eu até botar na parte. compartilhei aí no chat, acho que estava no link anterior, a questão do Ah, drone que é usado para fazer inspeção das redes da EDP. Acho que que ficou lá, mas eu legal. procuro aqui novamente, aqui te mando. Ah, Amanda, que deu, quero dar uma olhadinha assim. Muito bom isso, né? Facilita bastante. Te mandar. Deixa eu ver qual que fica aqui na. Já vou deixar na parte. Ah, show, vou olhar. Deixa eu copiar aqui para eu não perder. Abrir uma guia aqui. Pode até usar como mais um exemplo, né? Depois. Muito bom. Na EDP também a gente tem um carro elétrico. Tem o carro elétrico? Nunca tive a oportunidade de dirigir, não, mas eu fico curioso. Ela tem Ah, um nossa. posto de carregamento rápido lá. Aí, E, mas assim, quem costuma usar são os gestores, né? A gente não. aham. Mas Nem a permissão. já a gente já tem vários, parece vários postos. Eles vão ampliar aqui É, também em Vitória o isso. raio, né, de E para acho que eletricidade até no também. interior também já fizeram alguns. Sei que já tem um em Nova Venécia, um em Cachoeiro. Eles estão, a tendência é ampliar. Eu vou, já que Gabriel entrou, eu vou passar o vídeo, Gabriel, da construção da ponte, para vocês verem. Tá bom, tá bom. Peraí, deixa eu só botar o áudio.
E aí, o que você achou? Que doideira, hein? Impressionante. Isso aí Muito pode virar interessante. alternativa em muitos lugares, né? Pode virar até, não sei, algo pensando já em turismo, em colocar como um ponto aí de inovação em alguns locais. Achei muito interessante. Não, é muito interessante. Você vê que ele faz todas ele mostra etapa a etapa, né? Então, os estabilizadores, amarrações, uma estrutura considerável, digamos assim. Uhum, E em áreas também que você, de difícil acesso. perigosas, difícil acesso. Uhum, Então, assim, eu falo que é o primeiro passo, né? uhum, Para a utilização desse equipamento, assim. Eu acho que podem surgir muito mais coisas aí também com relação à parte de construção civil, né? Digamos assim. verdade. Muito interessante. É muito, muito bom, mas é na Suíça, é um projeto suíço, isso aí. Uhum, Galera, mas vamos voltar aqui então. Então a gente parou aqui falando das mudanças na saúde e qualidade de vida. E aí eu estava falando que as pessoas vão buscar mais fazer atividades, né? E parando para pensar, eu comentei com vocês que eu aluguei uma bike de spinning. Eu falei, cara, que bom, que sensacional essa ideia que a academia teve, né? De alugar essas bicicletas. Porque as aulas em grupo estão paralisadas, os caras estão com o equipamento lá, parado. E você tem uma infinidade de aulas hoje pela internet e tudo mais. E, poxa, assim, para mim, eu achei muito prático, porque assim, eu posso fazer o exercício na hora que eu quero, eu não preciso adquirir um equipamento, porque um equipamento desse é caríssimo, e eu não sei quanto tempo porque exercício é assim, a gente anima, depois a gente desanima, né? A gente enjoa, digamos. Então, assim, você aluga por dia, você paga por dia o aluguel e você faz a hora que você quer, você está ali à disposição. Então, olha aí um novo tipo de serviço. A gente estava falando, né, das oportunidades também que essa pandemia abriu os olhos dos empresários. Eu acho que é um tipo de serviço que pode continuar. As aulas online também, né, de academia, eu acho que tinha pouquíssimo nessa área personal fazendo acompanhamento online, eu acho que pouca coisa tinha. Então, é um mercado, eu acho que vai crescer muito, significativamente, né? E aqui eu falando um pouquinho do novo centro da casa e algumas mudanças também que a gente percebeu. Comer fora. As pessoas passaram a gastar menos com restaurante e essas coisas. Claro que há uma tendência de retorno, mas é aquilo, muitos experimentaram, também passaram a ficar de home office, então a casa passou ser o centro da vida das pessoas. Então as pessoas passaram a usar roupas mais confortáveis. Então o estilo de roupa, eu falei que o meu guarda-roupa nem deve estar me reconhecendo mais, porque eu só uso 3 mudas de roupa, sempre as mesmas, né? Então, assim, as pessoas passaram a usar roupas mais confortáveis, o perfil do tipo de roupa, agora você não se arruma muito para ir trabalhar, aquela coisa toda e tal. Então, mudou muito isso, essa questão, né? A conexão na internet se tornou mais importante, então, a gente vê pessoas investindo cada vez mais em velocidades maiores da internet. Então, a casa passa a ter um novo papel. Aqui fala um pouquinho dos consumos de roupa. Então, observe aqui, ó, né, a importância dos fatores para escolher a marca do vestuário. Então, as pessoas passaram a escolher roupas mais confortáveis, do estilo que ela gostava, e a moda ficou de lado, né? Ninguém está mais acompanhando moda, ninguém sabe o que está rolando na moda, né? Digamos assim. Então, outro ponto aqui que surgiu, ó, esse que eu coloquei em amarelinho, make-up. Então, para a mulherada, né? Agora, com máscara, muda tudo, gente. Vocês aí não têm conhecimento, mas não dá para usar mais batom com máscara, né? Senão fica o batom todo na máscara. Mas, na verdade, o que passou a ser? Um batom que não sai quando você bota a máscara. Então, mudou o tipo de produto, né? Olha que interessante isso também, né? Uma mudança no tipo de produto ofertado. Aqui a parte da sustentabilidade, então, 2/3 acham mais importante do que antes
limitar os impactos ambientais, então as pessoas estão mais de olho nisso, 60% estão mudando o estilo de vida, e eu não sei se vocês perceberam aí na casa de vocês, quanto que a gente, foi uma percepção minha, o quanto que a gente gera de lixo. Principalmente na quarentena, a gente passou a comer mais, a ficar mais em casa, e é absurdo, assim, tem que tirar o lixo todo dia. É tanto lixo que a gente gera que é uma coisa assim. Então, assim, as pessoas estão começando a se atentar a isso e a repensar. Poxa, será que não dá para comprar uma embalagem que seja menos poluente, né? Uma embalagem que dê para eu abastecer. O que me incomoda são aqueles sabões líquidos que você compra para lavar roupa, que é aquela embalagem dura, né, de plástico. E às vezes você não acha o refil para encher, aí você tem que comprar outro daquele negócio. Você jogar fora aquilo, eu me sinto mal, me sinto incomodada, assim, né? E as pessoas estão passando a repensar um pouco mais nisso também. Bom, propósito, então, as pessoas também estão buscando marcas que fazem alguma coisa de bom para a sociedade. E na quarentena, a gente viu muitas marcas explorando isso, né? Eu não sei se vocês acompanharam a Chocolates Garoto, por exemplo. O pessoal que trabalhou com Páscoa teve muito prejuízo. Então, muitos ovos de Páscoa sobraram. Então, eles doaram muitos desses produtos para comunidades carentes. A gente teve várias instituições aí, bancos também doando dinheiro, a própria Vale também, né, doando suprimentos, enfim. Então, as marcas elas estão aproveitando também para fazer uma mídia agora e falar que tem um propósito e etc. Né? As pessoas estão valorizando isso. Como nós falamos da desvalorização da metrópole, então aquilo que eu já falei, custo de vida fora das cidades é muito menor, então tem uma tendência à migração para o interior, tá? E aí as empresas precisam estar preparadas para atender. Então, de forma geral, gente, as principais mudanças aí que vieram com a pandemia, as mudanças de comportamento dos consumidores, então os consumidores agora eles estão agindo diferente, vimos a questão do e-commerce, vimos os desejos, né, novas necessidades aí intensificando. A gente vai falar muito da resiliência na última aula, né, como que as empresas elas precisam se preparar para esse pós-pandemia, como é que elas têm que trabalhar a sua gestão interna para poder atender esse novo normal que o Alan no vídeo falou que, na verdade, já era uma situação que a gente estava vivendo, só que a gente deu um salto muito grande. A gente já ia viver, assim, claro que, não sei a pandemia, né, mas, assim, essas mudanças, digamos assim, a pandemia só acelerou esse momento, né. Bom, temos aí o digital e análise de dados, isso está sendo cada vez mais importante. As empresas, elas estão, através, eu não sei se vocês sabem, mas várias empresas hoje, elas acompanham, por exemplo, quando você vai fazer você está navegando num site, vamos supor assim, um site da Amazon, vou pegar assim, de exemplo. A Amazon, ela monitora todos os seus passos no site. Então, toda a sua movimentação do cursor na tela do site, ela capta essa informação. Então, se você para por mais de 2 segundos, 3 segundos em cima de um determinado produto, ela capta esse dado. Se você bota uma compra no carrinho, não compra, não finaliza a compra, ela capta. Então, ela observa todas as suas ações nesse ambiente para poder fazer a interpretação disso e atuar, tá? Todo mundo aqui conhece a loja da Amazon chamada Amazon Go? Não. Já ouviram falar? Não conheço. Só Iago? Tem Vocês Nova York, né? Tem uma em Nova York, não tem? Acho que é isso. Acho que o vídeo dela, acho que é de Nova York, a loja. Eles já estão com cinco lojas, 10. Eu acho que vale a pena eu passar para vocês. Deixa eu passar aqui para vocês. Até que ela
startup capixaba foi feita em cima dela, né? A Zite. Isso, a Zite, isso aí. A Zite, vocês conhecem? Tirando o Iago aqui? Conhece? Já ouviu? Conheço. Sim, na Praia do Canto, né? Já ouvi Isso. falar. Agora eles estão com uma loja no Itaim Bibi, em São Paulo. Estou com a Legal. parceria com o Carrefour. Então, o Carrefour entrega todo o know-how, né, do varejo e tal, e eles entram só com a tecnologia. São uma loja lá muito maior. A daqui foi a piloto e Certo. a de lá foi, né? Deixa eu mostrar Bacana. aqui. Eu achei também interessante que eles botaram um polozinho lá dentro do Fins. Você chegou a ver, professora? Não, né? Lá A naquele. Zite? Professora, botou no, tipo assim, no ambiente de trabalho, botou uma lojinha lá que você pode pegar o que você quiser e desconta na hora. Eu achei Legal. bem interessante a proposta. Legal, bacana. Ó, eu vou apresentar aqui para vocês verem que a gente está falando de digital, de análise de dados, que eu vou querer depois exemplificar uma coisa. Deixa eu passar aqui rapidinho para vocês verem, que eu acho que vale a pena. Sucos, chocolates, cervejas, sanduíches. À primeira vista, este mercado em Seattle, nos Estados Unidos, se parece com qualquer outro que frequentamos no dia a dia. Só parece. Uma olhada mais de perto mostra que ele não tem nada de convencional. Viemos conhecer o Amazon Go, a aposta da gigante do varejo para revolucionar as lojas físicas. Aqui não tem caixas de atendimento e nem filas. O cliente entra, escolhe o que quer, coloca tudo numa sacola e vai embora. Simples assim. Como toda novidade, o processo é diferente de um supermercado tradicional. Antes de qualquer coisa, é preciso baixar o aplicativo Amazon Go e vinculá-lo a uma conta de usuário na Amazon. Ao entrar na loja, é só aproximar o celular da catraca para a leitura do QR Code estampado no app. Dá inclusive para liberar a entrada de mais pessoas com o mesmo aparelho. O reconhecimento é imediato e pronto. Hora de ir às compras. O Amazon Go funciona com um sofisticado sistema de tecnologia que combina visão computacional, algoritmos de aprendizagem de máquina e sensores ultrapotentes. Segundo a Amazon, que não detalha exatamente como tudo funciona, a operação é parecida com a dos carros autônomos, com capacidades de compreensão do ambiente à sua volta. Centenas de câmeras posicionadas no teto da loja monitoram cada passo do usuário e também o que acontece nas prateleiras. Quando o consumidor pega determinado produto, o sistema reconhece o movimento e identifica o cliente na hora. Nesse momento, a compra é acrescentada ao carrinho virtual. Se o item for retornado à prateleira, o débito é cancelado assim que a tecnologia percebe a devolução do produto. Tudo muito rápido e sem intervenção humana. Mas será que esse processo funciona mesmo na prática? A resposta é sim, e muito bem. Nós fizemos uma breve simulação e comprovamos. Os produtos recolocados na prateleira realmente foram desconsiderados da conta. Já os produtos que foram para a sacola, estes sim acabaram devidamente cobrados. No caso de erro na conta, é possível pedir reembolso pelo próprio aplicativo. Praticidade é a palavra de ordem por aqui. Finalizada a compra, basta caminhar em direção à saída e passar por uma outra catraca. A validação é feita automaticamente e no prazo de 10 minutos, o valor é debitado no cartão de crédito registrado na Amazon, junto com uma notificação no aplicativo listando as compras feitas. Sem filas e sem precisar colocar a mão no bolso. O Amazon Go conta apenas com essa loja modelo em Seattle. A ideia da empresa é expandir o negócio para outras 6 cidades americanas ainda este ano. Eficiência e conveniência viabilizadas pela tecnologia. Estas são as apostas para o supermercado do futuro. É muito interessante, né? E observa que tem vários pontos aí nessa loja deles, né? Eles falam ali que
Por exemplo, quando você entra, deixa eu só abrir aqui. Quando você faz um cadastro, né? Quando você bate lá o QR Code, ele já identifica que é você e vai te monitorando. Então, as câmeras no teto, elas monitoram todo o percurso que você faz. E eles, claro, de acordo com o que você vai comprando, eles vão formando o seu perfil de compra. A inteligência artificial vai captando aqueles dados, armazenando, e toda vez que você entra, eles já sabem qual que é o seu perfil de compra, que você tem costume de comprar, se é sei lá, um sanduíche, uma Coca-Cola e tal. E aí, o que eles fazem? À medida com que você vai percorrendo a loja, e o sistema vai identificando que você não comprou determinados produtos X ou Y em um determinado tempo, eles vão mandando aviso, tá igual iFood lá, começa a piscar. Oh, você não vai levar sanduíche hoje, não? Oh, você vai levar cerveja hoje, não? Aí, né, aí você cancela a mensagem, ele vai lá e te manda um cupom. Então, o que a gente percebe? Eles estão fazendo análise de dados a todo momento, né? Eles estão observando. E dizem mais ainda que nessa loja, aí eu já não sei se é verdade, né? Eu já li alguma coisa nesse sentido. Eles captam todas as expressões faciais do cliente, as reações do cliente. E eles fazem a leitura. Não sei se isso aí eu não sei confirmar se é verdade. Eu já li alguma coisa assim nesse sentido. E aí eles através dessa leitura da face, eles têm a percepção se o cliente gostou, se o cliente não se interessou e etc e tal. Mas, assim, é um sistema muito legal porque ele dá comodidade para o cliente, é fácil, é rápido, né? É muito eficiente. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas a loja ficou organizada. Porque não tem aquilo do cara tirar da gôndola e jogar de lado. Porque se ele jogar de lado, vai ficar dentro do carrinho dele e vai pagar. Né? Então, se ele não quer, ele tem que voltar com o produto para a gôndola. Então, gera uma disciplina no consumidor. Porque hoje tem muita gente folgada, né? Que joga as coisas no supermercado e tudo mais. E ele, não, você educa o consumidor. Então, você tem menos trabalho. Aquele é o sonho do supermercado perfeito. Você não precisa passar em caixa para pagar. Exatamente. Já tem algumas evoluções, né? O Carona em Vitória mesmo tem aquele caixa que você passa lá e vai embora, paga. Eu não... Aqui em Minas, pelo menos aqui em Valadares, onde eu tô, não tem. Já é uma evolução. Sim, então, mas o supermercado é um negócio que eu acho que ainda nunca fez isso por causa do custo. Assim, você bota o produto no carrinho, passa o carrinho e ele lê tudo que tá lá dentro. O Sams tem essa proposta, não nessa tecnologia, né? Mas você tem que ler o código de barra do produto, você adiciona, entendeu? Então, o Carona faz isso. Aí em Camboriú, onde eu morava, o Carona fazia isso. Eu mesmo passava lá e ia embora. Eu pensei assim, que seria o custo que é você botar alguma coisa em cada produto que tá na prateleira. Porque a Amazon faz diferente, ela filma, né? Pelo que eu entendi do vídeo. Não, o dela é o seguinte, são duas tecnologias interconectadas ali. Você tem a filmagem, né? A identificação quando a pessoa pega, ele já reconhece quem é e acrescenta ao carrinho. E quando ele sai da loja, cada produto tem etiqueta de RFID, aquela etiqueta eletrônica, né? Que igual tem em roupa, igual o tag da ponte, da terceira ponte, você passa e debita. E ali, quando o cliente sai na catraca, ele tem aquela catraca ali, é o portal de leitura dos produtos que estão na sacola. Então, não ele entendi faz assim, não. Eu entendi que você bota tudo na sacola, tudo que tá dentro da sacola, o sistema já sabe que tá naquela sacola. Não, ele já sabe. Aí ele quando já você sabe. sai, ele contabiliza no aplicativo. Eu não enxerguei que existe um leitor ali para ver o que tá dentro da sacola, não. Porque senão não precisa das câmeras, não? Não, ele faz uma dupla checagem. Dupla checagem. Por que precisa da câmera? Porque para a câmera ele identifica o movimento do cliente dentro da loja, né? E ele faz uma dupla checagem. Eu não consigo perceber isso, não. Só que eu vi o vídeo, eu não consegui entender isso aí, não. Sim, é tipo o sistema da Zite também, só que a Zite, ele só usa o RFID, né? Que ele tem o leitor, quando você sai da loja, ele lê todos os produtos que estão ali na sacola e debita no cartão. Mas a Amazon faz esse duplo cheque,
é mais avançado, né? Já é uma tecnologia maior, digamos assim, né? Mas é o supermercado do futuro, assim, eu acho que, claro, é uma questão do custo ser mais acessível. É igual no caso das etiquetas de RFID. Agora que as empresas estão começando a usar um pouco mais essas etiquetas eletrônicas, porque até então, né, grande parte ainda usa o código de barras, né? Porque o código de barras, o preço é irrisório comparado, mas o RFID já caiu muito. Então, é questão também de tempo, né, para ser acessível, digamos assim, né? Então, aí a gente estava falando aqui, né, que o digital e o analytics vão encabeçar as transformações, e por isso que eu quis mostrar o vídeo, porque essa parte de análise de dados, ela vai ser cada vez mais importante, né, para as empresas serem mais assertivas, nesse sentido, para ter mais receita. E aqui, mais do que antes, as marcas devem ter clareza das promessas e as propostas de valor. Então, isso vai ser um ponto muito importante também. O que a marca quer entregar? Qual é o valor que ela quer entregar para o cliente, né? Então, ela tem que ser fiel a isso, ao que ela realmente quer entregar. E aí eu coloquei uma frase aqui, né? Que as coisas mudarão independente da nossa vontade. A gente está percebendo isso. Essas transformações, elas estão em curso, a pandemia veio para acelerar e é algo que não tem volta. A gente sabe disso, é como o tsunami, né? O ciclo de inovação. E aí, nesse novo ambiente, é aquilo. Quem vai sobreviver, né? São as empresas que tiverem uma capacidade de resposta mais rápida. A gente viu na pandemia agora que realmente as que sobreviveram foram as que conseguiram se adaptar do dia para a noite. E eu falo assim, sobreviveram, né, gente? Porque foi questão de sobrevivência mesmo, né? Restaurantes, comércios e etc. Então, isso, mais do que planejamento, mais do que tudo, a gente vai falar na última aula sobre isso, mas adiantando, as empresas daqui para frente, elas precisam ter agilidade, elas precisam ser resilientes, elas precisam responder rapidamente às situações, para que elas consigam se manter no mercado, né? Não basta mais você ter toda uma estrutura, você tem que gerenciar o seu risco, esse vai ser o segredo, né? Bom, e aí como que a gente, então, pode aí as empresas estarem preparadas para sobreviver e prosperar nesse mercado, além de ter que se reinventar constantemente? É planejando, controlando, gerenciando e melhorando as operações, que é o que a gente vai tratar na disciplina, tá? E é aquilo, claro, isso tudo para satisfazer os clientes, né? Não é uma tarefa simples, mas quem dita o mercado não são as empresas, são os consumidores, né? Não adianta a empresa ou os engenheiros, né, que estão lá desenvolvendo os produtos, pensarem como engenheiros. A gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa entender qual é a necessidade dele, né? Afinal de contas, é o cliente que vai comprar o serviço, comprar o produto, e se a gente não agrada esse cliente, se a gente não conquista, se a gente não oferece uma experiência completa para esse cliente, já vimos que ele é infiel, nós somos infiéis, a gente vai buscar quem nos oferece o que a gente deseja, perfeito? E aí, fazendo essa correlação, eu trago essa pirâmide da sobrevivência, que mostra justamente isso. Então, para a gente satisfazer o cliente, a gente tem que ter um projeto perfeito. Então, eu tenho que desenvolver um produto, seja lá um doce, seja lá um carro, né, uma roupa, uma joia, enfim, o que seja, um computador, que, que tenha os seus requisitos, as suas especificações de acordo com o que o cliente quer, perfeito? Além do projeto, a gente tem que fabricar perfeitamente, ou seja, a gente tem que minimizar as falhas, os erros, os defeitos. Outro dia, meu computador apareceu uma mensagem aqui, de vez em quando ele me dá algumas surpresinhas desagradáveis na pandemia, ele já me deu algumas dores de cabeça, né? Teclado que estragou,
vírus que entrou, vírus não é problema do computador, mas já troquei o teclado, já tem uma tecla que não está funcionando de novo, e começou a aparecer umas imagens aqui de placa de vídeo, tô achando que daqui a pouco ele vai me deixar na mão, né? Tem vida útil, tem que trocar. Tem que trocar? Mas não tô podendo agora trocar, entendeu? Essa pandemia já me deu muito problema. Ó, já tive a máquina de lavar queimada, só dor de cabeça. A máquina de lavar queimada, tive problema na geladeira e tive problema na minha televisão. Pensa na situação, se o computador queimar, meu filho, sei nem o que eu vou fazer. Vou ter que ficar dando aula, acho que às 24 horas para poder trocar tudo. Porque eu vou te falar, viu? Não é fácil, não. Então, gente, além da fabricação, lógico, a empresa também tem que fornecer segurança ao cliente, né? Segurança de que aquele produto não vai fazer mal ao consumidor. A gente viu aí a cervejinha Baker, né? O que aconteceu com a cervejinha? E aí ficou todo mundo cabreiro agora com essas cervejas artesanais, né? O pessoal enchia a cara, tava nem aí. Toda semana comprava um garrote daquele trem lá no Carona e levava para casa. Sério? Deus foi bom com você, então, hein? Capitão Serra, gostou demais da conta. E você viu que saiu? Você viu que saiu que já estava contaminada há muito tempo, né? Não dá para dizer que foi uma fatalidade, não, porque o cara que fazia a manutenção não conhecia do processo, então com a falha estrutural eu tive acesso ao laudo, né, dessa apuração da apuração da Polícia Civil desse incidente. Nós usamos isso na Vale lá para fazer um safety share de situações que a gente pode evitar. Então mostra que compraram uma peça danificada, a pessoa que mexeu, o produto que eles botam em volta, né, para refrigerar, que tinha que ser álcool, que estava outro produto, o produto que matou a pessoa, né, de etileno glicol, acho que é isso que chama. Isso. A pessoa que era responsável pela manutenção não conhecia o produto, não era químico, era alguém que tinha que repor aquele líquido lá e ele não sabia que o nível daquele produto que ficava externo ao tanque, né, baixava e ele reponha, baixava e ele ficava repondo. O cara que era químico saberia que aquela solução não evapora, ela não some, não era para aquele líquido nunca ia sair dali. Caramba. O cara não era químico. Se fosse um técnico que soubesse, o cara que tivesse conhecimento, ele, opa, tem um trem errado. Poderia, né? Obviamente, né? Startar no cara tem alguma coisa aqui. Mas aí, Alan, eu acho que foram vários erros, né? Porque e a checagem final, né? E cadê o controle de qualidade? Pois, a pessoa que ficava comprando, tá vendo que o produto tá repondo o produto, tá acabando, tá repondo, tá acabando. Alguém tinha que saber que esse produto não tem necessidade de troca, de reposição, porque ele não evapora. Perfeito, mas no final do processo deveria ter uma inspeção do lote, né, produzido. Inspeção de qualidade do lote, para saber, fazer teste. Que não... É verdade. No final, quando o produto for pronto, geralmente as empresas tiram uma amostra e fazem o teste daquele lote. Então... E o local lá onde ele faz a cerveja é bonito demais da conta. O bar, aquela estrutura onde é bonito ali, né? E custa bom, ali é um bar, o bar da Baker. É fantástico. Os tira-gosto, a comida, tudo é bom naquele lugar. E dá uma coanga dessa. E aí não tem como salvar a empresa, né? Quem vai consumir? Quem vai ter coragem? Que detalhe, né? Pode até voltar a funcionar, mas quem vai comprar Baker? Quem vai tomar a cerveja de novo aí? Não, eles vão ter que fazer outra marca, né? Eles enganavam a gente, né? Que a Belo Horizontina e a Capixaba era a mesma, né? A mesma, só não. Eu prefiro a Capixaba do que a Belo Horizontina. Mesma coisa, só muda o rótulo. Desse jeito. Bom, então segurança, assistência também, né, pessoal? Então assistência é importante, você ter... eu tive problema no meu computador, mas a assistência foi muito rápida. Então, assim, embora eu tenha ficado, né, insatisfeita, eu ainda tive esse acalento, digamos assim, que amenizou a situação. A entrega no prazo certo e o custo baixo. Todos esses requisitos, eles vão gerar a qualidade de um produto ou serviço que vai fazer com que o cliente tenha preferência em adquiri-lo.
Perfeito? Quando o cliente ele passa a preferir esse produto, a comprar esse produto, você ganha, né, em produtividade, você fica mais competitivo e você, claro, vai sobreviver nesse mercado. Então, a gente fala que sinônimo de sobrevivência hoje é você atender a satisfação dos seus clientes e fazer com que ele prefira o seu produto. Não é tarefa simples, porque engloba muitas coisas, né? E para você garantir isso tudo, você tem que ter uma empresa bem integrada, todos os setores, as funções precisam estar conectadas. E aí eu trago aqui para vocês, para a gente começar a falar de operações e de produção, as principais funções dentro de uma empresa, né? A produção é a função central, digamos assim. Qualquer empresa, toda empresa, ela vai produzir alguma coisa. Ela vai produzir um produto, ela vai produzir um serviço, ela vai fabricar algo nesse sentido. Então, é a função principal, é a função central, desculpa. E, claro, ela não vai funcionar sozinha, até porque a gente não precisa entregar esse produto, a gente precisa estocar esse produto, a gente precisa receber, enfim, desenvolver. Então, existem várias outras atividades que vão dar suporte à função de produção, né? Aqui eu coloquei só algumas funções, exemplos, né, das funções da empresa, algumas funções, vocês já conhecem, é uma coisa básica, né? O importante é isso aqui, a gente entender que toda empresa, ela vai possuir essa função produção, porque vai produzir algo, ela é central, mas não é a única, tá? E também não a mais importante. Todas as atividades, todas as funções, elas precisam se conectar e se integrar para que realmente funcione toda a operação. E, claro, todas essas funções, elas estão ligadas à produção por objetivos organizacionais. Toda organização, ela vai ter um objetivo central, né? Ela vai ter um objetivo principal. E cada função, ela precisa estar alinhada, ela precisa estar, a gente fala de azeitada, né? Para que isso seja possível atingir, tá? Então, a administração da produção ou a administração das operações é a maneira pela qual as empresas elas vão produzir os seus serviços ou os seus produtos. E a forma de fazer com que isso aconteça, ela precisa ser muito bem pensada, muito bem organizada e planejada. Por quê? Porque mais do que organizada, ela precisa ser flexível. Porque, como nós falamos, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Se eu crio um layout de uma linha fabril muito fixo, ou eu instalo um armazém com estruturas fixas que eu não posso movimentar, que eu não consigo ter uma certa flexibilidade para adaptar a um volume maior ou um volume menor de produção, eu posso ter dificuldades de responder às mudanças do mercado. Perfeito? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, fica mais fácil. Os supermercadistas, eles passaram a ter muitas entregas online, perfeito? E a estrutura deles não era tão flexível a ponto de que eles tivessem uma operação que desse para separar rapidamente as mercadorias, para fazer essa entrega online mais rápida. Então, eles tiveram que replanejar todo um CD, alugar novos espaços para estruturar uma operação só para e-commerce delimitada. Por quê? Porque no CD original, eles tinham estruturas, estou falando esse exemplo do Strabon, tá? Tinham estruturas fixas, como porta-pallets, que não era possível movimentar e não dava agilidade na operação. Então, quando a gente começa a pensar como que a gente vai organizar a nossa fábrica, ou o nosso armazém, ou nossa produção, a gente sempre tem que pensar em 15, 20 anos para frente, de modo que a gente consiga aproveitar toda aquela estrutura que a gente está desenvolvendo. E aí, antes da gente entrar nessa parte, pessoal, eu coloquei aqui, é algo bem simples, mas que a gente precisa passar para contextualizar as nossas próximas aulas. Como é que funciona a produção de bens e serviços, né? Como que esse processo, ele ocorre? E a gente está falando de cerveja, eu trouxe o exemplo do vinho, né? Que eu gosto mais de vinho do que cerveja.
Então, olha lá, ó, aqui a gente tem, digamos assim, a cadeia do vinho, né? E como que ele é produzido. Então, a gente tem o terroir, que eles chamam, que é da onde é o tipo de solo, da onde que é plantada aquela uva. Você vem com a colheita, beleza? Depois da colheita, você vai fazer o desengasse, que é tirar, né, as cascas ali, vai esmagar as uvas, depois vai para o processo de fermentação, né, que vai toda a transformação, para que a gente passe por um processo de transformação. A gente tem a matéria-prima, né, a uva, ela vai sendo modificada. Pressagem, segunda fermentação, análise dos lotes, colagem, vai para maturação, fica lá no barril, né? Ela fica estocada um período para maturar, filtra e vira o nosso delicioso vinho. Então, esse é o processo de um produto, né? De um material que está sendo transformado. Mas a gente pode ter também de serviço, né? Aqui a gente está mostrando a transformação de um consumidor. Então, a mulher chega lá acabada, né? Milagres da maquiagem. A maquiagem faz milagre. É uma coisa sensacional. Eu falei que a gente tinha que ficar maquiada todos os dias, entendeu? A ver se dá uma melhorada na autoestima. Então, aqui, ó, repare que no primeiro exemplo, a gente teve a transformação de um produto. Aqui nós temos a transformação de um consumidor, né? Qualquer operação, ela vai produzir bens e serviços ou misto de dois. Eu posso ter uma operação, por exemplo, um restaurante, perfeito? Um restaurante lá na hamburgueria, vou dar o exemplo da hamburgueria. Você tem, né, os insumos que vão se transformar num hambúrguer e você tem, ao mesmo tempo, a prestação do serviço ali, o atendimento, quase que eu derrubei minha água. O atendimento, a entrega do hambúrguer, perfeito? Do cliente ali, a anotação do pedido. Então, você pode ter uma mistura desses dois também, produtos e serviços. E aqui só para mostrar como que é esse modelo de transformação. A gente chama de modelo input, transformação, output. Toda empresa, ela trabalha com esse modelo em suas operações, tá? Ela vai transformar algo. Então, a gente tem aqui, observe que os inputs, que são as entradas na empresa, perfeito? A transformação no meio, o processo que vai transformar isso que está entrando. Por exemplo, aqui eu dou exemplo do vinho, né? Que vai formar o vinho. Então, eu tenho a entrada da uva, perfeito? Essa uva vai passar por um processo de transformação que vai culminar num output, numa saída, que é o vinho, perfeito? Então, toda atividade de produção, ela pode ser vista como esse modelo, tá? Claro que cada empresa, cada segmento, ele vai ter os seus inputs e os seus outputs, óbvio. Um salão de beleza tem inputs e outputs diferentes do que uma indústria, sei lá, uma indústria de chocolate, como a Garoto, perfeito? Mas esse modelo de transformação, que eu quero deixar claro aqui para vocês, que é a maneira como que geralmente as empresas, elas vão produzir esses bens e serviços, tá? Então, vamos falar desse modelo de transformação, que é o assunto principal da nossa aula. Olha lá, falando dos inputs, as entradas. Quais são as entradas que geralmente a gente possui em uma operação? A gente tem lá os recursos transformados, tá? Os recursos transformados são aqueles que são convertidos em algo, que vão ser modificados, que vão ser transformados. E os recursos de transformação, que são aqueles que vão agir sobre os recursos transformados, tá? Vou mostrar aqui no detalhe para vocês, olha lá. Vamos começar com recursos transformados, então aqueles que passaram por um processo de transformação, vão ser convertidos e vão se transformar em outra coisa. Quais são eles, geralmente? Materiais, perfeito? Materiais, aqui no caso, insumos, como no caso da uva, mas a gente pode ter outro, por exemplo, o petróleo, que depois a gente pode gerar uma gasolina lá no final do processo, perfeito? A gente tem também as informações, então observe
que quando a gente fala de produção, de transformação, a gente não está falando de só coisa tangível, não, tá? As informações também, elas passam por processo de produção, elas vão ser transformadas dentro das organizações. E também os consumidores. Porque se a gente for pensar, quando a gente vai num hospital, né? Olha lá, a gente entrou no hospital, chegamos lá com Covid, no hospital, perfeito? O que vai acontecer com a gente lá? A gente vai receber um tratamento, perfeito? A gente vai lá, cloroquina, que o presidente gosta, né? Azitromicina, aquele kit completo lá, doido. Tudo que imaginar, vitamina D, vitamina não sei o quê, kit mata Covid. E aí a gente vai receber esse tratamento, opa, a gente vai sofrer uma transformação, e qual vai ser o resultado? Qual vai ser a saída disso aí? O consumidor curado, né? Ou tratado, digamos assim. Você quer falar, Alan? Não, levantei a mão aqui. Não sei, acho que eu ouvi um barulhinho Não, aqui, foi achei mal. que você... Não tem problema não. Não, eu não sei se eu ia falar, a vitamina ainda vai, né? Tem pra mesmo tomar, não. Tem não, né? Eu tô tomando tudo. Falou que é bom Covid, eu tô tomando. Entendeu? Eu tô Não, tomando vitamina, de A a Z, vitamina, de A a Z, o que for vitamina, eu tô chapando pra dentro. tudo. Eu também, chapando, zinco. Ele falou que é Zinco bom, também, é zinco, é verdade. vitamina D, vitamina A, É isso que faz, até é bom. ivermectina, tudo. Ivermectina é um negócio interessante. Aqui em GV, eu tenho um menino que trabalha comigo, o sogro dele é médico aqui na cidade, inclusive tá até, acho que vai sair como candidato a vice-prefeito aqui. Aí, palavras dele, né? Não sei não, mas o corpo médico aqui da cidade, todo mundo está indicando ivermectina e os médicos estão tomando. Se faz bem, se não faz, eu não sei. Mas assim, médico, se o médico está tomando, eu acho que não. Por que não vou tomar, né? Uai, por que eu não vou? Então, você falou isso, só fazendo um parênteses aqui, gente. Eu tenho um primo que é médico e ele trabalha na linha de frente, né? Na UTI, ele é intensivista. Então, ele só Covid, só pega Covid. Ele trabalha na UTI direto. E ele não pegou Covid. Ele não pegou Covid. Ele toma ivermectina toda semana. Toda semana ele toma ivermectina. Existe uma certa confusão desse de tomar, que alguns falam que tem que tomar, que acho que é 1 a cada 30 quilos de peso. A pessoa tem 60 quilos, toma 2 e por aí vai. O outro fala que tem que ser uma vez por mês. Tem médico que fala que são 3 comprimidos a cada 3 comprimidos por mês. Eu não sei. Na verdade, eu não sei o que é o correto, não. Ele toma todo dia, ele toma toda semana, porque ele tá na UTI com contato, né? Mas, por exemplo, os pais... É um trem que não faz mal, é um não vermífugo, faz né? mal. É um vermífugo, então não faz mal. Mas para os eu ainda não pais, ele tomei, passou não. 15 em 15. Eu já tomei 15. 2 vezes. Olha o medo de pegar Covid. Eu vou chapuletar um trem desse na veia aqui qualquer dia desse. Porque... Ele passou para os pais dele de 15 em 15 dias. Ninguém pegou. Aqui eles estão recomendando. Eu estou tomando uma vez por mês. Se alguém fala que faz bem e eu sei que não faz mal, que não perdeu, eu não vou. Então. É isso aí. A gente chapa tudo que mata Covid para dentro, né? Pelo menos eu não peguei. Não sei se é. Uma coisa mais certa que eles falam é que já que o álcool mata o verme. Mata o verme. Uma coisa mais certa, já que o álcool mata o bicho, nós temos que beber álcool. Então. Cadê Alan? Alan é o rei da cervejinha. Ah! Olha a caneca. Rapaz. Fiz em Vitória, esse cara faz aí, ó, você compra essa caneca, ele no laser desenha esse negócio aí. Ah, é? Que chique, hein? Chama Star Laser. É um negócio, uma loja daí de Vitória aí. Ah, legal. Gente, vamos continuar aqui então. Ó. Então, assim, quando a gente fala de modelo de transformação, a gente sempre vai ter a predominância de um desses elementos sendo transformado mais do que o outro. Né? Aqui eu coloquei 3 exemplos. Então, por exemplo, no caso dos contadores, os escritórios de contabilidade, o que eles mais transformam ali? Eles mais transformam informações.
Então, eles vão receber dados dos clientes, dados das empresas, vão gerar os balanços, vão gerar os impostos de renda, vão transformar essas informações. Agora, por exemplo, predominância de transformação de consumidores, o cabeleireiro. Então, claro, num salão, a gente tem a transformação também de um produto, perfeito? Então, você vai pegar, por exemplo, uma tinta, né? Você vai usar aquela tinta ali, vai combinar, enfim, você vai transformar um insumo, digamos assim. Mas quem é mais transformado nesse tipo de operação são as pessoas, né? Fui lá, pintei o cabelo de louro aqui, né? Saí diferente. Então, você tem mais a predominância de transformação, nesse caso, de consumidores. Assim também é com materiais. Então, aí, ó, empresas de mineração, você tem, claro, a transformação de informações, porque as transformações, elas vão fluindo também ao longo da cadeia, se transformando. Exemplo, vou dar exemplo da cadeia de granito aqui para vocês. Na cadeia de granito, como é que é? Você chega lá o bloco de granito, perfeito? A matéria-prima, e então esse material ele vai ser transformado em chapas de granito, perfeito? Quando ele chega como matéria-prima. Então, você imputa no sistema a nota fiscal que você comprou um insumo, digamos assim, para sua indústria, perfeito? Essa informação, ele entrou como insumo. Depois, ele vai se transformar no final como chapa. Então, repare que a informação não é mais a mesma. Você entrou com um input, né, de um insumo, você transformou nessa informação e no final o que era insumo virou produto acabado, percebe? Só que a predominância, óbvio, nesse caso, é do produto, do granito, que vai virar a chapa. Essa é a operação principal da empresa. Ficou clara essa diferença, essa predominância aí? Tranquilo aí, Iago? Iago tá... Pelo amor de Deus, né? Tá, professor, eu sei. Tô acostumado, sei. E, olha lá, e os recursos de transformação? Então, falamos dos transformados, aqueles que vão ser convertidos. Os de transformação são aqueles que vão agir sobre esses materiais, sobre esses consumidores e sobre essas informações. Então, temos aí as instalações, né, das fábricas, das empresas, os funcionários, óbvio, são os funcionários que vão ali atuar sobre um material ou sobre uma informação para poder fazer essa transformação, tá? E claro, né, a natureza dessas instalações, os tipos de profissionais, eles vão ser diferentes de acordo com a operação, isso é fato, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, fábrica de papel, né? As instalações, tanques para produção de máquina para fabricar o papel, armazéns, né? Já na estação de rádio, você vai ter os estúdios e etc. Funcionários, a mesma coisa. Você vai ter profissionais de acordo com as operações. Então, as empresas, elas vão se organizar e organizar suas operações de acordo com que qual é o objetivo final dela de acordo com os outputs que ela se propõe a entregar para o mercado, né? Então, e o processo de transformação? O processo de transformação, pessoal, então, olha lá, o que pode acontecer? O que acontece nesse processo de transformação? A gente ou transforma as propriedades físicas, então, vamos lá, chegou o bloco de granito, eu vou transformar, não vai ser mais um bloco, vai ser uma chapa, perfeito? Então, a transformação vai ser o quê? Vai ser a propriedade física daquele material, show? Com relação aos materiais também, eu posso mudar a localização. Então, a transformação pode ser o simples fato de eu transferir um bloco da minha fábrica para sei lá, vendo ele lá para a China. Então, a minha transformação é o quê? Mudar a localização desse material, ou dentro da minha própria fábrica, né? Às vezes, eu vou receber um material, um bloco, e eu vou só deixar ele lá, e depois eu posso transferir para uma outra unidade, então eu posso transformar mudando a localização. Posso mudar a posse, né? Posso vender esse material,
e posso estocar ou acomodar. As informações é a mesma coisa. Eu posso transformar a propriedade da informação. Lembra que eu falei? Eu posso chegar lá no meu contador, falar, eu tive isso aqui de receita e tal, e ele vai transformar num imposto de renda, ele vai fazer um imposto de renda para mim. Então, ele pegou aquela informação, ele analisou, ele esmiuçou, ele organizou e gerou um produto, uma prestação de serviço, que foi meu imposto de renda, digamos assim. Eu posso mudar a posse da informação, e aí a pesquisa de mercado, eu posso, por exemplo, as empresas que fazem pesquisa de mercado, elas coletam dados de clientes, então de consumidores, né? E a partir dessa coleta de dados, elas geram estudos. Essa pesquisa mesmo aqui da McKinsey que eu apresentei para vocês, né? É uma mudança de posse de informação. Então, ela coletou essas tendências através de pesquisas que ela fez com os consumidores e gerou esse relatório. E estocar ou acomodar a informação. Então, como que isso acontece? Por exemplo, as emissoras de TV, o que eles fazem? Eles transformam essa informação e eles divulgam essa informação, eles transmitem da forma como eles desejam, tá? Então, isso também é um processo de você transformar. E, por fim, com relação aos consumidores, como é que funciona o processo de transformação? A gente pode transformar a propriedade física, né? Meu cabelo, eu estava morena, fiquei loura. Então, transformei o cabelo. Eu posso transformar a localização, então, ou seja, o ônibus, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, eu pego um ônibus e posso ir para outro local, né? Vou para outro lugar, vou para Vitória. Então, eu estou mudando a localização do consumidor. Estocar ou acomodar, no caso, os hotéis, e também, no caso do consumidor, diferente da informação e diferente dos materiais, a gente pode transformar o estágio fisiológico e o psicológico. Olha que interessante. Então, vamos lá, um exemplo. O que a Mais Multiplace Mais lá faz com seus consumidores? Ela transforma o estado psicológico. Você chega lá para a balada de um jeito, você sai de outro, né? Você transforma o psicológico e o fisiológico também, que você sai bêbado também, né, Alan? Os dois, né? O psicológico é a sensação boa e o fisiológico que você sai meio tonto, assim, que a gente, no final, já tá meio cambaleando, né? Ai, que saudade, né, gente? Saudade, né, minha filha, de um show, né? É complicado, ninguém aguenta mais show de live, tá? Um saco. Motorrock. Putz, motorrock é top, hein? Demais. Nossa, mãe. Ó, fica assim, ó. Ficava, né? Então, o consumidor, a gente tem essa diferença. Que existem algumas operações de empresas que vão transformar o quê? O psicológico ou a fisiologia, que é o caso que eu dei o exemplo do hospital lá do Covid. Aqui é só essa diferença, né? E aí, só para mostrar, falar agora dos outputs. Então, vimos os inputs, vimos o processo de transformação, e falar dos outputs, que são as saídas. As saídas, elas podem ser dessas operações ou bens ou serviços, ou misto, como eu falei do restaurante, né? E, claro, os serviços e os bens, eles possuem características distintas, isso a gente já sabe, né? Isso é básico. Então, bens tangíveis, serviços intangíveis, os bens, eles podem ser estocados, né? Os serviços não podem ser estocados, os bens também podem ser transportados, serviços não. No caso do bem, a produção precede o consumo, e no caso do serviço, não. A produção e o consumo são simultâneos. Então, você, por exemplo, você vai numa consulta, né? O processo de transformação ali está acontecendo na hora. Então, você não consegue experimentar ou comprar um serviço. Como é que eu fico? Não, peraí, calma aí que falha o raciocínio. Você não consegue, diferente do produto que você consegue testar, o serviço não. É como se a gente tivesse com uma venda. A gente
tem que ter confiança para acreditar que vai dar certo aquilo ali, né? Eu falo que eu trabalho com consultoria é muito ingrato. Por quê? Porque serviço é assim. O cara não sabe se vai dar certo. Então ele O serviço você não chutando. consegue pegar, né? Você não consegue tocar, né? Não é um Você negócio mensurável. Você não consegue antes de comprar, né? Você tem compra para depois consumir, digamos assim. E você só sabe o resultado depois que você consome. Então, assim, tem essa diferença, né? E isso, parece uma coisa básica, gente, que eu estou falando aqui, mas isso é super importante, porque a forma como esses elementos, né? Por exemplo, nos bens aqui eu coloquei, ó, a qualidade é objetiva, né? Conformidade. A qualidade é subjetiva do serviço. Isso é muito mais difícil você garantir qualidade num serviço do que num produto, né? Porque o produto, quando você vai lá e padroniza, né, Alan, você pode falar bem sobre isso. Quando você padroniza um produto, acabou, entendeu? Você vai lá, igual eu recebi um empreendedor, eu ministro a disciplina de gestão da qualidade na graduação. E aí, essa semana passada, eu chamei um empreendedor, que é da doceria do Léo, não sei se vocês conhecem, muito famoso, e ele estava falando disso. O produto dele, como é que é? Ele tem uma ficha de cada produto, ele tem lá os ingredientes, as quantidades, o tempo que fica no fogo, a temperatura. Então, assim, padronizou aquilo ali, executou, acabou, a qualidade está garantida. Agora, padroniza a cortesia do seu funcionário, pra você ver, sorriso no rosto. Como é que padroniza? Sorriso no rosto do funcionário. Como é que padroniza o TPM da mulher? Né? A mulher que brigou com o marido, ou com o namorado, ou com peguete, é difícil. Padronizar as pessoas é bem complicado, né? Então, é bem subjetivo também, assim. Por quê? Porque Padronizar o atendimento é difícil, né? o Algumas atendimento empresas tentam, né? Assim, a Boticário acho que tenta, acho que faz isso muito bem. É muito certinho quando você vai em qualquer loja, qualquer boticário que você vai, o atendimento é muito parecido. mas aí fica uma coisa artificial, né? Tem esse detalhe, né? Tem isso também. A gente não quer artificial, né? Aquela coisa, a gente quer uma coisa natural. Então, assim, até quando essa padronização é boa, né? Outback assim também. O Outback já Qualquer é, pessoa que te atender lá dentro, lá o atendimento é o mesmo, assim, a postura, a maneira de falar, sim, de tratar. sim, exatamente. Mas lá no Aí Outback é uma você padronização, ali é uma padronização, tanto da qualidade do produto, né, quanto da subjetividade do atendimento, do serviço, a que a pessoa que está te atendendo. exatamente. Mas o serviço, ele envolve vários elementos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por que eu falo aqui que é subjetivo? Quando você vai, por exemplo, numa hamburgueria, né, comer um hambúrguer, num restaurante, qualquer que seja, são vários elementos que aquela empresa, né, todas as operações, ela precisa prestar atenção. Porque, por exemplo, o cliente chega, quando ele chega, ele já dá de cara lá, né, tem lugar para sentar? Ou não tem, né? Aí fica naquela, não tem fila. Aí já fica meio, né? Aí ele já olha o ambiente está limpo, está organizado, está barulhento, não está. Então, já olhou o ambiente ali. O funcionário foi gentil, não foi, né? Então, ó, ele está observando o ambiente, ele está observando os funcionários, a equipe, o elenco, que a gente chama, né? Daquela empresa. Depois você tem ali o produto, se chegou, tá de qualidade, não tá? Então, né, veio no tempo certo, tá gostoso, tá quentinho, não tá? Então tem o produto, né? Você tem o tempo que demora, ou seja, os processos, como é que é? Você tem, por exemplo, no Outback a gente chega, a menina já direciona a gente para a mesa, já vem a atendente, já é tudo, é o que ela falou, já é padronizado. Você já recebe o cardápio, ela já põe um pão, ou seja, já enche sua barriga,
né? Porque barriga cheia, ninguém reclama, né? Então já mete o pão ali, já vai comendo e vai escolhendo. É um Qualquer coisa. ambiente, é um produto que você já vai esperando aquilo, né? Não é um negócio, Exato. não é nada nem que você vai. Não é uma experiência, nunca vai ser uma experiência nova. Nunca vai ser uma experiência nova. Vai ser já aquele padrão. Mas é aquilo, né? Se o cliente está indo lá, porque de repente ele já quer aquilo ali. É que a costela é fantástica. Nossa, bom demais, né? Aquela costela, Jesus na cara. Tudo é bom, né? Mas é caro, né? Prepara o Até a bolso, filho, cebola. É porque caro, né? Tem esse detalhe, né? nada vem de graça, né? Não sei É como é que aquela tá hoje, mas a última vez que eu fui, acho que era R$ 49 uma cebola. Isso é um absurdo, um trem desse. aquela Cebola famosa mais frase. cara. É aquela famosa frase, o Alan, que é luxo, paga luxo, né? Não tem É. jeito, né? Você quer um atendimento top, você quer uma comida top, um ambiente top, aí o preço é top, entendeu? É complicado, é um negócio, mas é Mas caro realmente, mesmo. assim, para quem não conhece, por exemplo, aqui em Minas são poucas cidades que tem Outback. Ir no Outback é uma experiência. Tem gente que pensa assim, né? Exatamente, Até exatamente. pela dificuldade que é a franquia, assim, que eles fazem uma análise e tal. E eles vendem isso, né? Eles vendem isso, essa experiência. Vende a Eles experiência. vendem isso, né? Nos Estados Unidos, o Outback de lá é sensacional. É tudo em dobro, né? Porque americano come em triplo, digamos assim. Então, Uma cara, vez você eu pega. tava pensando, nós estávamos conversando, eu e mais dois amigos, bicho, vamos aqui, eu morava em Patinga. Pô, não tem Outback aqui no shopping e tal. O que vocês acham? Vamos montar um? Eu falei, bicho, vamos ver quanto que é. Quanto Nossa. custa a franquia? Ah, não sei não, deve ser uns 300, uns 900 mil, vá, bicho, a gente pega dinheiro no banco emprestado, vamos lá. Aí entramos na internet para ver. Começava, né? Isso há uns 5 anos atrás. 3,5 milhões de reais. Começava. Aí eles têm que ver. E mesmo assim, você não consegue comprar, não. Se você falar que vai montar. Eu moro em Valadares hoje. É que se eu falar que eu vou montar aqui em Valadares, eles vêm cá ver a cidade, ver o shopping, ver onde vai ser montado para ver se tem capacidade de recebê-lo. E aí tá. Porque 3,5 milhões. Eu achei que porque eram não pode 600. abrir em qualquer lugar, né? Eu falo, não quer mais. Já pensou se abrir e fechar um Outback? Eu acho que eles prezam pela marca também. Com certeza. Uma vez eu olhei para abrir do. Eu não olhei esse negócio de franquia, né? Mas essas coisas de fora são tudo caro. Eu olhei para abrir um Starbucks, não tem aquele de café americano? Que tem em São Paulo também, no aeroporto. Na Muito época bom. é muito bom. Eu só adoro aquilo. Nossa, aquilo é muito bom. Eu sou Tinha que apaixonada. ter aqui, né? Tinha que ter Tinha que aqui. ter. Eu falo, gente, tinha que ter É um aqui. absurdo não ter que Vitória, é absurdo mesmo. Muito bom. É um absurdo. Tem um no shopping Vila Velha que é similar, né? Mas não é a Uhum. mesma coisa. Aí eu olhei na época, era R$ 1 milhão. Juntar nós 5 aqui dá pra. Ó. Você tá Mas, otimista, hein? mas eu acho que é Tá assim, achando, tá vai ser achando que uma Júlio coisa. baixou? Então, Ó, seria calma embaixo. não é eu. Mas é muito bom, né? Eu não sei se teria público, porque é caro, não é barato. Mas eu acho que, como uma coisa que todo mundo conhece, assim, uma coisa que tem imagem, retorno, acho que seria bem rápido. Tem como, Você né? acha que pegaria? Aqui em Vitória, sim. Eu acho Aqui em que Vitória, sim sim. também. Eu acho que alguém já deve ter tentado, mas talvez Eu não sei por por que não. quantidade de habitantes, a questão de Não sei. Tem que rotatividade, ter talvez não muito tenha. volume. Mas é Por que assim, que ela é negócio é shopping, é café? aeroporto. É Normalmente é cafeteria? aeroporto, né? Mas eu acho que no nosso aeroporto aqui não tem tanto Aeroporto agora movimento. lascou, Não. teria avião. O aeroporto dá 10 horas, fecha tudo, e aí faz o Patrick Ribeiro começa a fazer show lá de sertanejo. Rapaz, mas agora pior que a pandemia atrapalhou até os voos internacional, né? Eu fui E no a gente show. tava todo animadinho, achando que ia ter um voozinho pro Chile. A gente, de vez em Argentina, nunca, assim, uma vez na vida tá na verdade. morte. Mas ia baratear pra gente, né? Vamos lá, no show do Capitão nesse salão, calor desgraçado aquele troço lá, que Deus. O que é? Fala o Patrick Ribeiro falando aqui, né? Quando ele inaugurou o Guetem, foi o show do Capitão Inicial. Aí eu Você fui. foi?
O primeiro show no ambiente lá, um calor infernal naquele lugar, cerveja quente, atendimento ruim. Depois ele falou, não, foi a primeira, depois nós vamos adaptando. Eu falei, nunca mais eu volto aqui. Não, os shows do Patrick Foi Ribeiro, né? são sempre... O Capital Inicial... São sempre iguais. O Patrick Ribeiro, ele só faz lixo de evento. Desculpa, gente, mas todos os eventos dele são ruins. É assim, é perrengue, né? Eu falo assim, ruins, é perrengue. Banheiro sujo, entendeu? Não tem banheiro. Aí a bebida não tá gelada, aí você empurra. Ai, gente, passei essa fase, tô ficando velha. Muita gente Tô passa ficando... grande, então... Tô ficando velha, Alan. Dá pra mim que vai, não. Hã? Recomendo lá no negócio dele, lá no... Nossa, uma vez eu fui Vitória é bom em Guarapari. Stephens, né? Stephens, que é ali em Carapina. Não, ali é top, tá? Stephens, eu fui no Roupa Nova. Eu e minha esposa. É bom. Fantástico. O casal mais novo lá era eu e ela. Eu posso imaginar, eu acredito. Fantástico. Comida gostosa, não tava cheio, cerveja gelada, atendimento é outro nível. Paga um pouco mais caro, mas é outro nível de atendimento. Lá é um pouco longe, né? Mas o atendimento é muito bom. Tem muita formatura lá. Eu já fui em umas 3 formaturas de medicina. Ó, bom, hein? Vou pra te falar que... Show do Roupa Nova da minha época, né? Então... o Roupa Nova é bom, eu gosto também. Não... Dançar música lenta, quantos anos ninguém faz isso mais não, gente? Hoje o cara dança funk, ninguém dança música lenta mais. No Roupa Nova, eu dancei música lenta a noite toda. Música lenta, né? Festinha americana, não tem mais essas coisas, né? Antigamente tinha isso, mas as gerações vão mudando, né? Não tem jeito. O pessoal nem sabe o que é isso aqui, ó. O pessoal tá voando a lã na sala, só a gente que tá sabendo do que se trata. Né? E a turma Festinha americana, eles nunca ouviram falar nisso. Hã? A turma acho que é mais nova do que eu mesmo. Mas é bom demais, gente. Tá doido. Gente, mas continuando... Mas vou voltar pra aula porque eu tô vacaiando o trem. Bom, vamos aqui. Ó, então aqui eu quero mostrar para vocês esse composto de bens e serviços, igual eu falei do restaurante, que tem um gráfico bem legal que mostra isso. Repara que a gente tem aqui na parte de baixo aqueles serviços que tem mais prestação de serviço. O restaurante ele está na metade. Então aqui, ó, serviços puros embaixo, né? Intangível, não pode ser estocado, aquelas características que nós falamos. É difícil julgar a qualidade, etc. E em cima, bens puros, materiais, né? Que são tangíveis, podem ser estocados, produção precede o consumo. Então, olha lá, o primeiro aqui, clínica psicoterápica, né? Praticamente a prestação de serviço puro, né? Porque a gente tem aqui, na verdade, a transformação dos consumidores, perfeito? É aquela questão do tratamento, você vai lá em busca do tratamento, você está, né, com problema psicológico e etc., você vai lá. Só que você também tem aqui bens, por quê? Porque você vai ter algum tratamento que vai ser aplicado, algum produto e etc. Mas repare que a proporção, ela é bem maior para a questão de serviço. Depois a gente vai subindo e vai modificando um pouquinho, vai aumentando a quantidade de bens também. Exemplo, consultoria gerencial. Na consultoria, a gente tem, claro, a transformação principalmente de informações, né? Até de pessoas também, mais prestação de serviço. Com relação a produtos, são poucos. Às vezes é a modificação de alguma linha de fabricação nessa consultoria, mas a gente tem pouquíssimas modificações de bens nesse tipo, é mais serviço. Migrando, serviços de informática, o restaurante que nós falamos, o restaurante é meio a meio, então nós temos lá os produtos que vão ser transformados, que vão ser as saídas, e também temos os serviços, que é o atendimento, né, a entrega do lanche, a coleta do pedido e etc. Continuando aqui, a gente tem fabricação de máquinas, ferramentas especiais, né? Fundação de alumínio, produção de petróleo, que aí vai mais da transformação do bem, como eu falei, né? O petróleo, o material vai ser transformado em vários
tipos de produto. Então, aqui é só para mostrar que a gente pode ter numa mesma operação produtos e serviços sendo gerados como outputs, tá? E aí, beleza, contextualizando isso, a gente vai para seguindo aqui. Por que a gente está falando sobre isso, né? Por que a gente está frisando tanto nesse modelo de transformação? Porque, como eu disse, as empresas hoje, para elas estarem preparadas e sobreviver nesse mercado, principalmente agora, mais do que entender esses clientes, entender essas necessidades, que isso é importante, ouvir os clientes, elas precisam também entender as suas operações, né? Elas precisam se organizar e também delimitar quais serão os seus objetivos para estar operando, ok? E aí, eu coloquei aqui outro ponto a observar, e aí a gente encaminhando para essa reta final dos slides, eu queria falar mais uma coisinha com relação às operações. Lembra que a gente viu que toda empresa vai possuir uma função produção, perfeito? Ela vai transformar algo para gerar um produto ou um serviço, perfeito, isso ficou claro. Mas o que a gente tem que entender é que esse modelo input, transformação, output, ele existe não só de forma macro, mas também em micro-operações. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos pegar um salão, que é mais fácil, né? Não, vamos pegar o exemplo da garota, que fica mais fácil, da produção de chocolate, perfeito? Então, qual que é a macro-operação? Qual que é esse modelo principal? É a transformação de materiais, de insumos, né, que são as entradas, vão ser transformados, vão modificar as propriedades físicas desses insumos para gerar um output, que é o bombom. Essa é a macro-operação. Mas para que essa macro-operação ela funcione, distintas e diversas micro-operações estão acontecendo ao redor dessa operação macro para que ela funcione. Então, vamos lá. O que é isso, Bianca? Né? Exemplo. Bom, para eu ter o insumo na minha fábrica, eu vou ter que comprar esses insumos, perfeito? Então, eu vou ter uma micro-operação, um modelo de transformação, input, transformação, output, para essa compra. Perceba que eu estou transformando, ok? Eu estou fazendo um exemplo, eu vou lá, contatei o fornecedor, né? Delimitei qual que é o insumo, perfeito. O insumo, ele vai ser o quê? Uma informação, por enquanto. Eu não tenho insumo na minha fábrica. Então, eu tenho um modelo input, transformação, output de uma informação, um input de informação. Então, a informação de que eu preciso daquela matéria-prima, e aí ela vai ser transformada, essa informação, ou seja, eu vou passar para os fornecedores que eu quero comprar, né? Eu vou realizar a compra, então uma informação, eu tinha necessidade daquela matéria-prima, eu transformei em quê? Qual é o output? Pedido de compra dessa matéria-prima. Perceba? Então, eu transformei a informação, né? Eu tinha uma necessidade, gerei um pedido de compra. Então, aí é a compra, digamos assim, é uma micro-operação. Mas eu posso ter várias simultaneamente. Exemplo, eu posso ter um controle, igual a gente falou da Baker, um controle de qualidade no final do processo. Então, eu tenho o produto acabado, eu pego esse produto acabado, ok? Esse material, eu vou colocar um reagente, eu vou fazer alguns testes para ver se esse produto está de acordo, eu vou transformar, né? Coloco uma solução, alguma coisa, e vou gerar um outro produto com aquela testagem. Perfeito? Então, repare, pessoal, que toda operação, né, vai ser formada de macro operações, que é a principal, que é o objetivo principal daquela empresa, e ao redor dela, micro
operações acontecendo simultaneamente. E aí que é um ponto importante, depois eu acho que vocês não tiveram a disciplina de qualidade ainda, já tiveram? Vocês já tiveram a disciplina de qualidade? Já? Eu e o Iago ainda não. Ah, tá. É porque para mim ficou faltando só essa. Eu perdi essa matéria por ter feito uma cirurgia. Ah, tá, entendi. Entendi. Então, olha lá, o que eu quero fazer o link aqui com a questão da qualidade é o seguinte, que para que essas operações elas funcionem, é importante que todos os funcionários eles estejam alinhados e trabalhando com o mesmo objetivo, né? Todas as partes elas precisam funcionar, elas precisam estar, como é que eu vou dizer, em alinhamento, em ordem, para que essa função macro ela realmente aconteça na qualidade esperada. Ah, Bianca, mas por que você está falando isso? Eu não sei se vocês viram o conceito de corrente de clientes. Não sei se vocês viram isso em qualidade, mas o que diz esse conceito é o seguinte: vamos supor que eu trabalhe aqui na área de compras, tá? O Iago trabalha na área de recebimento da Ei, tá falhando o áudio aí ou é eu aqui? Aqui tá falhando também. Falhou. Tá falhando também, né, professora? Iago, você travou. Você travou aí, Bianca. Vinícius lá na ação, Gabriel aí. Oi, voltou? Voltou. Oi, voltou? Agora voltou. Tá melhor? Tá ouvindo agora? Estão ouvindo? Uhum. Voltou. Deu uma travada aí, então, professora. deu travada. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui o que eu falei, que falhou, né? Tá. Então, tá. Melhorou? Uhum. Tá. Então, olha lá. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, explicando o conceito de corrente de clientes, tá? O que acontece? Para que a macro operação ela funcione, as micro também precisam funcionar. Tá? A empresa, ela é um elo, né? Se um elo falha, o processo todo falha. Então, vamos supor, eu estava dando um exemplo, né? Que Iago trabalha na operação de compras de insumos, né? Gabriel vai trabalhar lá no setor de produção, digamos assim. O Alan está lá no setor da logística, da estocagem desses produtos, tá? E Vinícius, ele está lá na parte final, na expedição, na carregamento de caminhão, entrega para o consumidor, perfeito? Então, o que acontece dentro de uma empresa? Por mais que, vamos supor que a gente trabalhe na Chocolates Garoto, aqui vamos dar o exemplo da Garoto, né? Por mais que a macro-operação da Garota é o quê? Fabricar chocolate. É a responsabilidade do Iago. Perfeito? Ele tá lá no bombonzinho e tal. Ok. A questão é, se somente o Iago, ele executar corretamente, ele prestar um serviço de qualidade, ele fazer o trabalho de forma correta, não vai garantir o sucesso de toda a operação. Ok? Então, a gente precisa ter a qualidade desde o início lá, desde a compra do suprimento, ok? Desde o desenvolvimento do produto. A qualidade, ela precisa estar em todas as partes das operações. Por quê? Porque, por exemplo, se eu estou lá fazendo uma compra e comprei um insumo, aí eu falei, ai, nossa, hoje eu estou de saco cheio, estou de TPM, vou comprar aqui rapidinho, vou fazer aqui, vou trazer aquela uva passa lá mesmo, daquele cara do Chile, e pronto, né? Ele falou que me entrega com 2 dias e tal, comprei. Né? Se esse produto chega contaminado e, sei lá, não faz o controle certo de qualidade, ele entra na linha de produção, ele vai contaminar todo o resto das operações. Então, isso é corrente de clientes. O que eu faço, todos nós que trabalhamos dentro das empresas e nas micro-operações, nós estamos produzindo algo,
para a etapa seguinte e nós estamos consumindo algo da etapa anterior, do que aquele nosso colega fez. Perfeito? Então, a gente sempre tem que tratar a próxima etapa, a próxima operação do processo, como se fosse a última. Como se a gente estivesse entregando aquele serviço que a gente, mesmo que seja uma compra de insumo, eu tenho que pensar que eu estou entregando isso para o meu cliente final. Porque o que eu estou fazendo, a forma como eu estou executando aquela atividade, vai impactar em toda a cadeia até chegar no cliente. E a complexidade hoje é tanta, né? E a gente fala disso de qualidade total. Isso é qualidade total. Qualidade total é você pensar em atender a todos os que estão envolvidos nesse processo, né? Isso é muito difícil. Porque imagina quantas microoperações as empresas possuem. E você conseguir garantir qualidade em todas essas etapas é uma tarefa muito árdua, não é algo simples, né? Mas é importante, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Corrente de clientes é isso. É a corrente que tem durante toda a cadeia produtiva das organizações, para que você, pensando sempre em entregar a qualidade para a próxima etapa do processo. Então, todas as partes, pessoal, que eu quero colocar aqui, é que todas as partes da empresa, elas são consideradas como operações, tá? Por isso que a nossa disciplina é gestão das operações. Então, todas elas são importantes para que a gente consiga atender a satisfação do cliente lá no final do processo, tá? Aqui que tá, ao tratar consumidores internos com o mesmo cuidado que consumidores externos, melhora-se a eficácia da operação global. Quando a gente muda a cultura, e a gente vai falar muito do Lean, que ele tem essa proposta, fazer com que cada pessoa, cada funcionário da organização, ele pense dessa forma, facilita muito, né? Facilita porque você consegue entregar a qualidade. Não tem jeito. A gente precisa das pessoas, ninguém faz nada sozinho, né? Toda empresa precisa de pessoas, né? E elas precisam estar orientadas nesse sentido. Então, olha lá, todas as partes da organização são operações. Então, o que a gente pode concluir com base nisso? Que todas as funções que ocorrem dentro de uma empresa, elas também podem ser chamadas, elas podem ser entendidas como funções de produção. Então, se eu estou comprando um insumo para minha empresa, na verdade, eu estou produzindo algo, né? Eu estou transformando a informação, transformando uma necessidade da compra de um insumo num pedido real de compra, tá? Então, todas as funções, elas podem, assim, ser chamadas como produção. Cada um que trabalha numa microoperação produz algo, perfeito? E aí que eu coloco, ó, fornecem bens ou serviços para outras partes da empresa, microoperações. E aí, todos os gerentes da empresa, é o que geralmente o autor fala, essa é uma frase de Slack. Eu coloquei até na bibliografia para vocês. Todos os gerentes da empresa são, em alguma extensão, gerentes de produção. Porque se você lá enquanto você está lá na sua microoperação transformando algo, produzindo algo, teoricamente você é o responsável por aquela transformação, por aquela produção ali. Você pode ser conceituado ou chamado de gerente dessa produção que você está ali realizando, né? E aí, nesse sentido, precisam organizar os inputs de recursos da mesma forma que ocorre na produção de bens e serviços, né? Organizar, por exemplo, igual no processo de compra, você vai organizar as necessidades, né? Que necessidade é essa? A especificação dessa necessidade, eu vou comprar um insumo, quais são os requisitos desse insumo, né? Eu vou comprar uma máquina, né? E isso é algo muito, muito delicado, muito específico, tá? Então, você delimita. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Conseguimos encerrar o conteúdo. Eu vou até conseguir fazer uma rapidinho para a gente fechar o nosso tempo. Ficou alguma dúvida? Ficou claro, assim? Essa primeira parte? Falei pra caramba, né? Fala aí, Alan. Deu para assimilar bem, professor. Deu? Você já tá
Você já está no bis, né? Que isso, sempre aprendendo. Não tem jeito não, pessoal. Você já está no bis dessa aula, né? Embora nós vimos coisas novas hoje. Lógico. Sempre tem algo novo, não tem jeito. Sempre tem algo novo. A aula sempre muda. Não dá para ser a mesma, a gente não é o mesmo, né? É verdade. Mas ficou claro aí, gente, essa galera que está aí primeira vez, o Gabriel, Vinícius, ficou claro o que é esse modelo? Iago também. Achei que Iago tinha Sim, saído. Claro. Tá. Então, olha lá, vou só fazer para a gente fechar o nosso tempo de aula, eu vou fazer Boa aula. uma dinâmica aqui com vocês, galera. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Ai, filho, funciona. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Todo mundo conhece o Jamboard? Não, eu não conhecia ainda, não. Esse aqui, ó. Ah, depois, se vocês gostarem, depois vocês podem utilizar. Olha lá, gente. Vamos fazer só uma... Isso aqui vai até ajudar vocês a fazerem um trabalho final. Então, já vou dar uma dica aqui que já vai até facilitar para vocês fazerem lá o que eu propus lá para vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem o modelo input, transformação outputs, que a gente conversou. Então, nós temos as entradas, são os recursos que vão ser... Deixa eu pegar aqui a canetinha, que fica melhor, né? Então, aqui temos os recursos. Ah, isso aqui é fininha. Aqui. Temos aqui os recursos transformados e temos aqui os em transformação, tá? Que são as instalações e pessoal. Então, eles vão entrar, vão ser transformados, vão gerar os outputs e serviços. Eu queria propor da gente fazer um modelo input, transformação, output de algum tipo de material. Qual que vocês sugerem aí? Com foco de transformação em materiais. Um produto final ou um serviço final? O que pode ser material, pode ser consumidor, pode ser informação? Vamos montar um aqui. Qual que vocês sugerem? Material? Bom, eu falei de alguns. Falei da cadeia da transformação do vinho, falei da transformação do salão. Pode ser uma pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado. Então, vamos lá em informação, né? Ah, Beleza. se quiser de material, a gente pensa em alguma outra coisa. Então, Pode vai. ser concreto, por exemplo. Concreto. Então, peraí. Vamos ver aqui, Aí. então. Engenheiro civil na Peraí. meia. Concreto. Deixa eu pesquisar aqui um concreto. Vamos pegar uma imagem aqui para ficar mais fácil. Então, olha lá, concreto. O concreto vai ser o produto final, né? Então, vamos botar ele aqui no final da cadeia. Então, o concreto, ele vai ser o quê? No nosso modelo? Ele vai ser o... Output. Output. Espera aí, deixa eu só tirar esse treco aqui. Deixa eu pegar um adesivinho aqui. Output. Beleza. Então, vou botar ele aqui. Vou botar o concreto, vai ser o output. Maravilha. Tá. E aí, então, a gente vai ter... Vamos ter mais aqui o input, né? O input. Vou botar aqui para facilitar. E vamos ter o processo de transformação. Show. Então, vou botar um input. Vou ter o processo de transformação. Não, assim, massa, tem Jamboard. Não conhecia essa ferramenta, não. É top, Jamboard. Só não consigo pôr certinho aqui. Ah, já sei. Espera aí que eu vou dar um jeito. Vamos pesquisar uma seta aqui. Seta. Ah, que bonitinha. Tudo aí tá dentro desse aplicativo, dentro desse programinha? Tá tudo aqui. Isso tudo você tá conseguindo fazer aí? Aham. Ó, só você vir aqui, ó. Setinha, pá. Pode mais.
E depois amanhã eu vou botar para vocês fazerem, que a gente vai ter mais tempo. Dá para a gente fazer simultâneo. Ah, legal. Então vamos lá, galera. O input. O que seria aqui o input? Bom, os materiais, né? Ah, Os Água, transformados, né? cimento, brita. Água, cimento, brita. água. Vou botar água aqui. Água. Não, Areia também. Areia. Nossa, que areia feia. Areia, beleza. Não, a bitoneira não seria input, não, né? Porque é Aí utilizado para seria de transformação. seria um processo de Isso transformação. aí. Aí Ele vamos botar vai aqui, misturar ó, bitoneira. vamos botar aqui, ó, recurso transformado, né? Que tem a diferença dos dois, né? Vamos lá, aqui, recurso transformado. Deixa eu diminuir um pouquinho. Recurso transformado. O recurso transformado não é depois que finaliza, não? Depois que ele muda o estado dele? É o recurso que vai ser transformado, pelo que eu entendi no modelo. Ó, vou botar aqui para você ver, ó. Recursos transformados são aqueles que são convertidos. Materiais, Isso. E recursos de transformação, que são aqueles que vão agir. Então, recursos Aí vai virar a bitoneira de transformação. Isso. Que é o que vai agir para transformar os dois anteriores. de transformação, isso aí. Ou dependendo da obra, Enxada. é uma enxada, É. uma parte. Então, calma aí, vamos. Como é que vocês falaram aí? Bitoneira? Betoneira. Beto. Não, betoneira. Sim? Isso. Neira ou neira? Neira. Aí, desse jeito aí. Ih, gente, eu não. Ah, essa bichinha aqui, sei. E aqui também nós vamos ter as pessoas, né? Os recursos de transformação tem as pessoas. Então vamos botar aqui. Pessoas. Tira uma foto nossa aí, bota aí. Vou botar isso aqui, ó, Alan. Parece com você, ó. Nada a ver. Ai, ficou muito para baixo, mas tá bom. Vou botar aqui mais para cima. Mais alguns aqui só para a gente simular, né? Uhum. E aí a gente vai transformar o quê? O recurso de transformação vai ser o quê aqui? A gente vai transformar o quê? As propriedades físicas, certo? Certo. Então vai ser transformação de propriedades físicas. Então olha aí, galera, deu pra gente, só pra gente ter uma ideia, né, do que seria. Então a gente tem aqui o input. Então o input, o recurso transformado, que é aquele que vai ser convertido. Aí colocamos aqui os insumos, os recursos de transformação, que vão ser aqueles que vão agir sobre o recurso transformado. Então, a partir desses inputs, a gente vai ter um processo de transformação desses materiais, a gente vai ter uma mudança, nesse caso aqui, de propriedade física. Mas a gente poderia ter uma mudança também no nosso modelo aqui, de local onde vai ser estocado, de posse, perfeito? Então, a gente tem o processo de transformação, ele vai ser transformado e vai gerar uma saída, que é o output. A saída vai ser um produto, que vai ser, no caso aqui, o concreto, né? Mas a gente poderia fazer para consumidores, a gente poderia fazer outros modelos aqui. Beleza, gente? Ficou só para a gente ter uma ideia. A ideia do trabalho, do trabalho final, vai ser vocês construírem esse modelo de transformação e depois junto à cadeia de suprimentos, tá? Professora, Oi. por exemplo, a receitinha para se poder fazer isso aí, para virar o concreto, o padrão, ele é um processo, ele entra como um processo ou entra como um input? Como é que você falou a receitinha? Se você tivesse uma receita, vou botar 2 conchas de areia para 1 litro d'água, ele é um processo, ele entra como um processo de transformação ou ele entra como um input? A receita, o padrão procedimento, dele. o traço. O traço Isso aí é um procedimento.
É um procedimento, na verdade, isso aí vão ser, como é que é o nome? Não é lista de produto, ai, meu Deus, fugiu o nome aqui. Não é um procedimento. Isso aí que você está falando é a ficha, é como se fosse a ficha de um output, né? Da construção daquele output. Assim como você vai ter o desenho, você vai ter os desenhos de alguns produtos, em alguns casos você tem o desenho, dependendo do produto. Em outros casos, a ficha de especificação. A ficha de especificação. Deixa eu mandar para vocês um link aqui, gente, para ver se vocês conseguem acessar, que é o do Jamboard. Vê se vocês conseguem abrir aí. Vê se vocês conseguem e vê se vocês conseguem mexer aqui nesse meu painel. Opa, tem alguém participando já aqui. Vê se consegue mexer. Consigo não, professora. Não, tá? Tem que subir aqui. Ó, vocês estão participando. Peraí. Eu tenho que solicitar aqui, peraí. Solicitei. Não. Solicitou? Uhum. Ai, mas por que solicitar? Eu compartilhar. Eu tenho que. Chegou aí para você uma solicitação? Eu vou fazer login aqui. Eu te mandei uma solicitação para poder editar. Deve estar em algum lugar para poder aceitar isso. Eu fiz a mesma coisa, eu cliquei aqui solicitar acesso para editar. Deve ter para você. Engraçado porque era para abrir direto. Tá falando que vocês estão participando. Ah, eu tô vendo a sua tela. Não, mas aqui, ó. Aqui, ó, vocês aqui. Clica. Peraí, gente. Deixa eu ver se chegou. Aqui, Iago. Iago chegou aqui, ó. Aí você vai conseguir botar para todo mundo, eu acho. A permissão. Carregando. Uai, gente. Engraçado, só veio do Iago. Vê aí, Iago. Vê se você consegue agora. Deixa eu atualizar aqui. Agora eu consigo. Vai, mexe aí. Aí, ó. Aí, galera, dá para todo mundo mexer. Não, aí, eu tô ó. dando aqui. O meu tá mostrando para mim que eu solicitei, que eu enviei a solicitação, mas não tô conseguindo mexer em nada, não. Eu também não, mas não agora eu mudei a tela de lugar. Agora chegou. Agora chegou as solicitações, ó. Dá pra gente mexer. Na próxima aula amanhã, eu vou mandar mais cedo o link e aí a gente faz junto. Pode ser? Beleza, galera? Beleza. Então, vou encerrar, então, hoje, a nossa aula de hoje, a proposta foi essa, né? Acho que deu pra gente fazer um panorama geral. E aí, amanhã cedo, a gente começa a falar de cadeia de suprimentos. Aí a gente faz um Jamboard aí junto à cadeia. Combinado? Beleza, combinado. Então, valeu, galera. Até amanhã, então, se Deus quiser. Obrigado, até amanhã. Pagar na cervejinha aí, Elas. Então, amanhã você acorda, filho. 10 horas, né? 10 horas, cara de pau. 8 horas da matina, filho. Deus é pai. Tá. Deus é pai. Até amanhã, gente. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Boa Beijo, noite. gente. Beijo. Tchau. Até mais.